Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênçãos para a sua vida. Eu sou o pastor Josuel Santana e estamos aqui para mais uma meditação na nossa porção semanal. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo e divulgue esse meio de espalhar a palavra de Deus entre os seus amigos, os seus conhecidos, as pessoas que você ama e aquelas que têm curiosidade, têm vontade de conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Nessa semana nós vamos meditar na Parashá, na porção semanal de Vaet Hanan, que significa supliquei. E essa Parashá, o cerne dela é que Moisés vai fazer um pedido a Deus e ele não vai ser atendido. Então, por isso que ela recebe esse nome de supliquei, Vaet Hanan, supliquei, mas Deus não atendeu a Moisés. Nessa semana, mais exatamente na última sexta-feira, nós tivemos uma notícia que nos deixou um pouco triste, né? Nosso irmão João Zubokoff, você viu a foto dele aí no início do vídeo, irmão Zubokoff passou para o Senhor nessa semana. Um homem que eu tive o prazer de ser amigo dele, de conhecê-lo, um homem apaixonado pela obra de Deus e que com certeza agora irá receber seus méritos diante do nosso Pai Celestial. Eu vou ler um texto. A nossa porção semanal ela está no livro de Deuteronômio, no capítulo 3, do versículo 23 até o capítulo 7 e o versículo 11. E diz assim: E supliquei a Adonai, Adonai Elohim, tu já começaste a revelar tua grandeza a teu servo e tua mão forte, pois que outro Deus existe no céu ou sobre a terra, capaz de realizar as obras e os atos poderosos que tu fazes. Por favor, permite-me atravessar e ver a boa terra, do outro lado do Iarden, do Jordão, que é essa bela região montanhosa e o Líbano. No entanto, Adonai irou-se contra mim por causa de vocês, e ele não me ouviu. Adonai me disse: chega, não me diga mais a respeito deste assunto. Suba ao cume de Pisga e olhe para o oeste, norte, sul e leste. Observe bem, mas você não atravessará esse Jordão. Todavia, comissione Yehoshua, Josué, encoraje-o e fortaleça-o, pois ele guiará este povo na travessia e o fará herdar a terra que você verá. Então permanecemos no vale diante de Bet-peor. Amados, essa semana, como eu já falei, Moisés está chegando, né? O livro de Deuteronômio, Devarim, que significa palavras, são na verdade relatos de discursos que Moisés fez ao povo, quando o povo termina a sua jornada no deserto e chega às portas da terra prometida. Então, quando eles estão ali a ponto, eles precisam atravessar o Jordão, e quando eles atravessarem o Jordão, eles já estão na terra prometida. Então, antes de atravessar o Jordão, Moisés reúne o povo e começa a fazer um discurso, começa a repetir as coisas que Deus havia ensinado, para que aquilo ficasse bem gravado no coração daquela geração, que era uma geração que basicamente nasceu no deserto. Se nós lembrarmos, né, o que a Bíblia diz, todos aqueles que tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito, morreram no deserto porque eles cometeram o pecado lá junto com os espias de falarem mal da terra de Israel. Esse foi o pecado deles e eles não puderam. Então essa agora é uma geração que basicamente nasceu no deserto. Não é uma geração que veio do Egito. Basicamente, essa geração é uma geração de pessoas que nasceram no deserto. Então, agora eles estão sendo instruídos, assim como os pais deles foram instruídos, para que eles não cometessem o mesmo pecado que os pais. Então, amados, essa é uma primeira característica dessa porção que nós devemos prestar atenção.
Nós temos que ver o erro dos nossos antepassados e conseguir entender que esses erros não precisam ser repetidos na nossa vida. Então, é muito importante a pessoa que consegue aprender vendo os outros errar. Então, você vê uma pessoa errar, que aquilo sirva de lição para que você não cometa o mesmo erro. Então, agora, essa geração nova, ela está sendo ensinada para que elas possam se livrar dos pecados, dos erros que o povo de Israel já havia cometido no deserto. Então, essa paraxá, esse contexto todo, tanto os discursos de Moisés como esse específico, porque depois disso ele vai começar a repetir de novo as leis, os 10 mandamentos serão repetidos de novo, e ele vai dizer, olha, os pais de vocês ouviram isso do próprio Deus, do meio do fogo, que é lá no Monte Sinai, quando o povo recebe a presença de Deus e ele começa, Êxodo 20, ele começa a ditar os mandamentos para o povo. Agora, qual é a ideia principal dessa porção semanal? É que Moisés está ali fazendo um pedido. Se nós voltarmos um pouquinho atrás, houve, lá em Maribá, quando o povo testou a Deus, o povo insultou a Deus e cometeram o pecado de murmurar contra Deus. E Deus, eles murmuraram porque não tinha água, e Deus fala para Moisés e para Arão, olha, vão até a rocha, foi logo depois da morte de Miriam, vocês vão até a rocha e vocês falam com a rocha. E quando vocês falarem com a rocha, vai sair água e vai saciar a sede do povo. A Bíblia diz que Moisés vai lá e Moisés, que era o homem mais calmo do mundo, ficou bravo, ficou nervoso, e em vez de falar com a rocha, a Bíblia diz que ele bateu 2 vezes na rocha. E na segunda vez que ele bateu, a Bíblia diz que saiu água. Isso dá uma lição para nós, irmãos, que muitas vezes, quando Deus precisa fazer algo, mesmo que eu não queira obedecê-lo da maneira que ele quer, porque o que ele queria era que Moisés falasse com o povo, ele vai fazer porque ele tem que fazer. Ele quer fazer aquele milagre. Então Moisés, ele bate uma vez, não sai água. A segunda, quando ele bate, sai água. Então, sempre que você entender que você está fazendo algo que não é como Deus pediu, se você fizer uma vez, Deus ainda releva. Na segunda, Deus não vai relevar. E o que aconteceu? Quando o povo terminou de beber água, Deus fala para Moisés, Moisés, por que você bateu na rocha? Eu não mandei você falar com ela? E aí a Bíblia diz que Deus dá uma sentença para Moisés. Ele diz, por causa disso, você não vai atravessar o Jordão. Você não vai ver a terra prometida. E amados, quando nós vemos Deus falando isso para Moisés, nós temos que entender o seguinte, existem decretos e cada vez que Deus dá uma sentença, nós entendemos como decretos. Então, existem decretos que Deus, ele fala e depois ele pode até mudar o seu decreto. Nós vemos isso na vida, por exemplo, do rei Ezequias. Vocês lembram que o profeta Isaías, Deus vai lá e fala, vai lá e fala para Ezequias que ele vai morrer, para ele pôr a casa em ordem que ele vai morrer. A Bíblia diz que ele se vira para a parede, começa a chorar e pede a Deus, fala, olha Deus, eu tenho te servido e tal, faz um choro ali, e Deus vê os méritos de Ezequias e diz para o profeta, olha, volta lá e fala para ele que ele vai viver mais 15 anos. Se você estudar a história do rei Ezequias, foram os piores 15 anos da vida dele. Por quê? Porque tudo que foi de errado aconteceu com Ezequias depois dessa cura que ele teve. Por quê? Naquele momento, irmãos, o melhor para ele, e muitas vezes nós não conseguimos entender, e eu acho que essa paraxá acaba caindo numa semana, como eu falei para vocês aí do irmão João Zubokoff, e me esclareceu muito as coisas, Quando Deus ele decreta algo sobre a nossa vida, aquele decreto é o melhor para a nossa vida. E ele, muitas vezes, dá
a oportunidade de nós até mudarmos esse decreto através de orações, de pedido, de voto, seja lá como for, nós conseguimos mudar esse decreto. Mas se Deus está decretando, é porque aquilo é o melhor. Então, quando você tem um conjunto de méritos diante de Deus, existe duas formas de você receber recompensa por esses méritos. Porque a Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo 11, que a primeira coisa para quem quer se aproximar de Deus é que tem que crer que Ele existe. E qual é o segundo ponto? O segundo ponto tem que crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, você tem que acreditar que Deus é aquele que dá o galardão, dá a recompensa por cada coisa que você faz. E você pode escolher em dois aspectos receber a sua recompensa. Qual é a primeira? A primeira é você receber essa recompensa no mundo físico. E aqui você pode receber ela em forma de dinheiro, de riqueza, você pode de prosperidade, você pode recebê-la em anos de vida, como recebeu o rei Ezequias. Você pode receber aqui. E você pode guardar esses méritos para você receber diante de Deus. Então, muitas vezes, a gente não consegue entender. Nós não vamos entender quando, por exemplo, uma pessoa nova, às vezes nós consideramos assim, uma pessoa nova morre. Poxa vida, mas ele era tão novo. Deus, com certeza, eu estou falando isso de pessoas que a gente, ao ver o dia a dia dela, a gente consegue entender que ela tem justiça na sua vida, ela é uma serva de Deus, ela teme ao Senhor. Essa pessoa morre cedo. É porque ela tem méritos que Deus não quer dar para elas nesse mundo físico, nessa vida física. Deus vai querer que ele receba esses méritos no que a gente chama em hebraico de Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, Deus, ele pode te abençoar aqui. Muitas vezes você fala, poxa, mas eu sou fiel, sincero, não sei o quê. Se você parar agora para pensar, você vai conseguir entender o que Jesus falou. Quando ele disse assim, não ajuntais tesouro aonde? Na terra. Porque o ladrão rouba, a ferrugem come e tal. Mas ajuntai tesouros aonde? No céu. Então, muitas vezes você pensa assim, poxa, eu sirvo a Deus, eu estou buscando a Deus e estou sempre na luta, na prova, na angústia. Como é que é isso? É porque você está fazendo o mais correto. Não que não seja certo receber também prosperidade, mas às vezes você tem méritos que Deus está falando, eu quero que você receba apenas no Olam Rabá, apenas no mundo vindouro. E aí ele vai guardando isso, porque essa passagem, quando Moisés diz que ele orou a Deus, eu supliquei a Deus, a tradição rabínica diz que Moisés orou 515 vezes sobre esse assunto com Deus. E na 515, Deus falou para Moisés, chega Moisés, se você me pedir mais uma vez, eu vou permitir que você entre na terra prometida. Só que você vai perder o que eu guardei para você no mundo espiritual. E aí Moisés entendeu que era melhor ele não receber aqui em vida. Então, o que Moisés faz? Ele implora. Mas Deus vai falar, não faz isso, Moisés. O que eu tenho... E nós, amados, infelizmente, quanto mais nós somos apegados ao mundo físico, mais dificuldade nós temos de entender que Deus tem algo muito melhor para nós quando nós deixarmos esse mundo físico. Se você que é um conhecedor da palavra de Deus, você encontra um texto que diz o seguinte, que as coisas que nós vemos, elas são passageiras, elas são supérfluas, mas as coisas que nós não vemos, ela é eterna. Então, Deus é aquele que ele não deixa ninguém sem receber a paga dos seus atos, sejam bons ou sejam maus. Mas na vida do justo, Deus vai procurar fazer com que ele passe por um processo de purificação no mundo físico, na vida física. Por quê? Porque é mais ou menos assim,
as nossas falhas são negativos que Deus precisa fazer com que nós paguemos. E como é que ele faz isso? Espiando. E como é que ele espia? Ele espia através de nos colocar em situações que nos façam ir para perto de Deus. É arrependimento, é contristar o coração, é ter um coração voltado para o arrependimento sincero diante de Deus. Então Deus vai colocar sempre você em situações que essas situações vão te levar para isso. Então você peca e aí daqui a pouco você está numa situação que você fala, puxa, por que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? O que é isso? É Deus te colocando em uma circunstância que te leve a um arrependimento verdadeiro. Então, Moisés, você vai ver através de Moisés que Deus está dizendo para ele, Moisés, você tem uma coisa muito melhor para você. Então ele para de pedir a Deus. E nós precisamos entender, eu quero receber aqui e comer tudo aqui dos méritos que eu tenho diante de Deus, ou eu quero que Deus guarde no tesouro que não se acaba. Então, Deus, ele vai fazer isso para Moisés. Ele vai dizer, Moisés, não pede mais não. Não pede mais, Moisés, porque se você pedir, eu vou atender. E aí eu vou ter que tirar do seu depósito espiritual para te dar no mundo físico. Então esse mundo aqui, irmãos, mais cedo ou mais tarde, ele é temporário. Ele é passageiro. Passa. João vai dizer para nós, o mundo passa com a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então, o que acontece? Esse mundo vai passar, mais cedo ou mais tarde, vai passar. Mas a tua verdadeira recompensa, você quer receber aonde? Você quer receber diante de Deus ou você quer receber aqui nesse mundo? Então Moisés, ele começa dizendo, eu supliquei a Adonai. Por que eu supliquei? Ele sabia do decreto que tinha contra ele. Não vai entrar na terra prometida. Ele tinha consciência desse decreto. Só que o que ele fez? Ele entendeu, porque em Êxodo 33 e 19, Deus disse para Moisés o seguinte, Moisés, eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Então, Moisés entendia o seguinte, Deus, ele se compadece de quem ele quiser. E como é que eu faço ele se compadecer de mim? Através da oração. Irmãos, muitas vezes nós passamos por tribulações, por angústia, porque nós queremos. Ah, mas eu não quero, Josué. Você não quer, assim, claramente na sua mente. Mas o que acontece? Você entra em um processo de dificuldade, você vai reclamar para um, reclamar para outro. O único que pode mudar alguma coisa na tua vida é Deus. O único que pode mudar alguma coisa, Jesus falou para os seus discípulos, por que é que vocês estão preocupados? Vocês não podem nem mexer com um cabelo, um fio de cabelo que vocês têm. Por que é que vocês estão assim? Então, eu não consigo mudar nada na minha vida. Eu não consigo transformar nada na minha vida. Quem é que pode? É só Deus. Então Moisés vai suplicar. Suplicou a quem? A Deus. Porque Deus é aquele que pode mudar. Mas muitas vezes, quando Deus não muda, amados, é porque ele não quer mudar aquela situação, não é o melhor para você. Às vezes nós não compreendemos, porque às vezes você vê uma pessoa que dá um testemunho e ela fala, puxa vida, eu tive uma doença mortal, o médico falou que eu tinha 3 meses de vida, não sei o que, Deus foi lá e me curou. Aí você vê lá uma outra pessoa crente, serve a Deus, é fiel, não sei o que, nem vai no médico, tá em casa, dá um break no coração e o cabra morre. Aí você pensa, puxa vida, como é? Nós não vamos entender os desígnios de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem os seus modos de operar. E às vezes ele vai dar um decreto e ele vai dizer para mim, já que você quer, eu vou atender você. E muitas vezes ele te ama tanto, ele me ama tanto.
Vocês lembram do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo diz que ele tinha um espinho na carne e ele orava 3 vezes por esse espinho, e um dia ele recebeu uma resposta de Deus. E qual foi a resposta que ele recebeu? Foi simplesmente: a minha graça te basta. Ah, mas a minha graça te basta. Não adianta discutir, não adianta nada. A minha graça te basta. Para Moisés ele não falou isso, mas às vezes Deus vai dizer: fica quieto, filho. Eu estou fazendo o melhor, você precisa acreditar que eu estou fazendo o melhor. O que eu estou fazendo é o melhor para a sua vida, mas eu não estou entendendo. Mas não é para você entender. Nós não temos a obrigação de entender nada. Nós temos a obrigação de acreditar que Deus, como diz a Bíblia, é um pai. Jesus falou: qual é o pai que o filho pedindo um pão vai dar uma pedra? Pedindo um ovo vai dar um escorpião. Pedindo um peixe vai dar uma serpente. Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai que está no céu. Então, irmãos, eu não preciso entender a minha situação. Eu preciso acreditar que o Deus que eu sirvo está me colocando na melhor das situações. Então Moisés orou. Mas quando ele recebeu a resposta de Deus foi não. Moisés, eu dei o decreto e está dado. Para você vai ser assim. E aí, quando nós olhamos a Bíblia, amados, Moisés foi o homem que o próprio Deus vai dizer: eu não sou igual, eu não falo com Moisés igual eu falo com os outros profetas. Com Moisés, com os outros profetas, eu falo por sonho. Eu falo por revelações à noite, mas com Moisés não, com Moisés eu falo cara a cara. Então, imagina, esse homem orou e Deus disse não. Esse homem, como diz o começo aqui, suplicou, Vaete Hanan, suplicou e Deus falou não. Então, amados, Moisés, ele já tinha visto em outros momentos Deus dar um decreto e depois Deus falar: tudo bem, já que você está intercedendo por esse povo, por 3 vezes pelo menos, Deus falou para Moisés: Moisés, sai do meio desse povo que eu vou matar todos e vou levantar da sua linhagem uma nova nação. E Moisés se colocou diante do povo e falou: Deus, não faz isso. E quando ele rogou pelo povo, Deus deu a resposta que Moisés queria. Quando ele rogou por ele mesmo, o que aconteceu? Deus falou: não, Moisés, é não. Moisés já tinha visto Deus mudar outras situações, mas a situação dele, Deus falou: não vou mudar. Então, amados, nós precisamos compreender que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas na mão. Talvez essa palavra venha de encontro com a tua vida nesse dia. Talvez essa palavra venha de encontro com você nesse dia, para te dizer o seguinte: aceita o que Deus está querendo para você. Aceita o que Deus está determinando sobre a sua vida. Aceita o que Deus está te oferecendo hoje. Não indague, não reclame, não murmure, porque Deus não gosta de murmuradores. Então, Moisés, e olha, um pouco antes, Deus tinha dado a última missão para a vida de Moisés. Falou: Moisés, vocês vão fazer uma guerra com os midianitas e depois você vai morrer. Ele já tinha morrido. Agora, o que acontece? O que mudou em todo esse cenário para fazer Moisés mais uma vez clamar a Deus? Sabe o que mudou? A Bíblia diz que quando o povo conquista a terra de Sihon e Og, eram terras que não eram para ser acoplada ao Estado de Israel. Mas quando a tribo de Ruben, de Gade e de Benjamim, acho que é de Benjamim, agora está me dando uma falha aqui, mas é por aí. Eles viram aquela terra que era boa para cuidar de gado, eles falaram para Moisés: deixa a gente ficar. Então aquela terra foi acoplada
a Israel. E aí, amados, o que aconteceu? Moisés falou, bom, Deus falou que eu não ia entrar na terra, mas como essa terra aqui agora vai ser de Israel, talvez, mas Deus tinha dito, você não vai cruzar o Jordão. Então, na hora de cruzar o Jordão, Deus falou para Moisés, não. Quando Deus fala não para você, é o melhor que Ele tem para você. Confie nisso, acredite nisso. Talvez você esteja querendo receber a recompensa de tudo que você fez, de como você serviu a Deus aqui. Mas Deus está querendo dizer para você o seguinte, não é aqui não. Eu conheci uma irmã, dirigente de ciclo de oração, uma bênção, todo mundo falava bem dela, morreu assassinada. Aí você fala, você vai entender isso? Como é que você vai entender uma coisa dessa? Lendo, estudando essa porção dessa semana, eu entendi, é porque o melhor para Deus, Deus guardou para o mundo vindouro. Então que Deus te abençoe, uma boa semana para você, Shavua Tov a todos vocês. E eu quero pedir mais uma vez, primeiro eu quero agradecer, nós já passamos de 2.300 visualizações no nosso canal, nós já passamos de 100 inscritos, glória a Deus e obrigado a vocês. Então continue espalhando esse canal entre as pessoas que você conhece, para que elas possam também ser edificadas através da palavra de Deus. E se inscreva, ative o sininho e que Deus te abençoe.